Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículos de 45 a 56. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, muitos judeus que tinham ido visitar Maria e viram o que ele fez, creram nele. Mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram então o conselho e disseram: o que fazemos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Virão os romanos e destruirão o santuário e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era um sumo sacerdote nesse ano, lhes disse: não entendeis nada? Não vedes que é melhor um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, a partir desse dia, entraram em acordo para matá-lo. Por isso, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas partiu para uma região próxima ao deserto, a um povoado chamado Efraim, e ficou aí com os discípulos. Aproximava-se a Páscoa judaica, e muitos subiram do campo para Jerusalém, a fim de purificar-se antes da festa. Procuravam Jesus e de pé no templo comentavam entre si: o que vos parece? Será que não virá a festa? Palavras da salvação. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos agora refletir na palavra do Senhor, que nos fala, que nos diz algo que deverá ser semente em nosso coração. E como eu vinha falando do texto que nós proclamamos no dia de hoje, antes, para contextualizar, Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Tanto é que logo no versículo 45 vai dizer que muitos judeus tinham ido visitar Maria, Maria que não se refere a Maria, mãe de Jesus, mas sim Maria, irmã de Lázaro, e viram o que ele fez. Creram nele, mas alguns foram contar aos fariseus que Jesus havia feito. E este feito era justamente o quê? Que Jesus Cristo ressuscitava os mortos. Jesus Cristo era aquele que deu a revitalização de Lázaro. E, meus amados irmãos e irmãs, o texto também mostra que houve um conselho entre os fariseus, e neste conselho foi onde eles decidiram que iriam matar Jesus. Queriam tirar a vida do Salvador. Como nós refletimos sábado passado no Evangelho, nós vimos que os judeus, eles não investigaram a fundo para saber se de fato ele era o Messias. Até porque eles esperavam um Messias completamente diferente do Cristo. Eles esperavam um Messias que seria rei de uma forma completamente libertador do sentido social, do quesito social, onde ele iria chegar e expulsar todos do Império Romano, todos aqueles grandes imperadores, e assim instaurar o seu reino. Era dessa forma que os judeus esperavam o Messias. Um rei libertador, no sentido social. No sentido social. E veio o Cristo e disse, lá como inclusive no próprio Evangelho aqui de São João nós refletimos, onde Cristo vai ser bastante enfático. 36, perdão. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servidores teriam lutado para que os judeus não me entregassem. Pois bem, meu reino não é daqui. Então, o Jesus que os judeus esperavam era justamente esse, como Jesus mesmo disse: olha, se meu reino fosse daqui, eu mesmo, junto com meus apóstolos, teriam tomado de forma bruta, à força. Mas não, meu reino não é daqui. Por isso que Cristo deixa ser entregue e vai assim libertar toda a raça humana de todo pecado, para um dia todos nós também vivermos juntos nesse reinado sobrenatural e extraordinário do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos convida justamente
a ser dependente deste reinado do Senhor, do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vai nos dar um dia a glória eterna, aquele que um dia nos dará a coroa da vitória. E é interessante também notarmos nessa passagem do Evangelho de hoje, em que é celebrado na véspera aqui, que seria daqui a uns momentos, Cristo seria pega aí pelos soldados, seria a Páscoa, e passaria por todo aquele processo de sua paixão. E eles estavam celebrando aqui a festa da purificação. É uma festa judaica, né? Inclusive eles esperavam Jesus, e tanto é que Jesus não apareceu, porque, como diz o próprio Evangelho, ele não queria mais ficar de forma pública na frente dos judeus. E eles estavam lá celebrando a festa da purificação, né? Inclusive, se você quiser saber mais um pouco sobre essa questão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 17, onde fala da festa da purificação da antecedência à Páscoa. E eles esperavam Jesus, e Jesus não estava lá. Essa passagem aqui do Evangelho de hoje serve também para refletirmos quais são os ambientes em que eu estou, quais são os ambientes que eu vivo, quais são os ambientes que eu entro. Chegando lá, eu encontrarei Cristo neste local? Serve muito para refletirmos, amados irmãos, que nem todos os ambientes é um ambiente propício para o cristão. É um ambiente propício para você que se diz verdadeiramente cristão, que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que adora o Senhor como único Senhor e Salvador. Então, no local que Cristo não está, ali eu também não posso estar. No local que Cristo está, aí sim eu posso estar lá. Serve também para nos refletirmos deste ponto de vista o que o Evangelho nos diz. E dentro do conjunto litúrgico, nós estamos agora justamente a meditar sobre a paixão do Senhor. Próximo, na verdade, amanhã, domingo, será domingo de Ramos, onde o Senhor entrará na cidade de Jerusalém, será aclamado pela população, né, com palmas, com ramos de palmeiras, e aí ele, após isso, esse mesmo povo que o acolhe, será aquele mesmo povo que irá dizer: crucificam. Então, meus irmãos, encontramos muitas vezes dessas pessoas dentro da igreja, dentro da própria igreja. Pessoas tomadas pela inveja, pelo orgulho, pelo ciúme, pessoas completamente que são aversas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que com sua boca diz: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, mas suas atitudes e seus gestos são completamente avessos àquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar. É completamente avesso àquilo que, inclusive, o padre Zezinho colocou na sua música: amar como Jesus amou, mas não ama. Pensar como Jesus pensou, mas não pensa. Sentir como Jesus sentiu, mas está muito além do que de fato nosso Senhor Jesus Cristo sentia uns para com os outros. Então o Evangelho de hoje é muito oportuno para que nós possamos realmente colocar a nossa mentalidade em nosso Senhor Jesus Cristo, refletir os locais que eu devo ir, eu devo entrar, que eu não devo estar, e também refletir sobre a Páscoa do Senhor, sobre a paixão primeiramente do Senhor. O Senhor que irá nos entregar, que irá se entregar, que irá Ele próprio se entregar para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós possamos ter a vida em seu nome. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter uma verdadeira Semana Santa, uma verdadeira Semana do Senhor, que Ele possa ser a nossa rocha, o nosso rochedo, que Ele possa realmente ser aquele que vai nos libertar de todo o mal. Amém.